Sim, eu apresento a paralisia cerebral congênita. Quer dizer, é paralisia cerebral espástica congênita. Quer dizer, eu nasci com ela. É uma paralisia, é uma lesão cerebral. Então eu não sou lesado medular, e meu corpo, a sensibilidade é total, é normal. Eu adquiri a deficiência, eu tive um câncer quando eu tinha 13 anos. E o câncer ele foi no ombro, então era muito difícil o tratamento, prótese, essas coisas, então foi preciso amputar o braço inteiro. Qualquer um de nós pode estar numa situação daquela, né? Aquele ser humano, ele não pediu para nascer assim, ou ele não pediu para estar daquela maneira, né? Aconteceu, ou nasceu daquela maneira, ou a própria vida impôs isso para ele. Com a inclusão, várias pessoas que antes ficavam segregadas em suas casas ou até mesmo em escolas, né, em entidades apropriadas para esse atendimento, hoje estão em escolas regulares, estão na sociedade de um modo geral, trabalhando, sendo pessoas úteis, se sentindo parte desse mundo, se sentindo parte da sociedade. E o que nós precisamos saber quando a gente encontra com uma pessoa dessa? Saber que ele também é um ser humano. Saber que é uma pessoa que merece nosso respeito, assim como outro ser qualquer merece, outro ser humano merece. Então nós podemos, por exemplo, ao nos deparar com um cadeirante, o que é que eu posso fazer? Já nesse desejo de ajudar, chegar imediatamente, pegar a cadeira dele e sair empurrando? Não. O que é que eu faço primeiro? Com qualquer outra pessoa, eu não pergunto se você está precisando de ajuda? Para a pessoa cadeirante é da mesma maneira. É você se posicionar na altura em que fique fácil o diálogo, para evitar uma dor, né? Para que ele tenha que ficar olhando para cima. Então você pode se posicionar mais ou menos na altura dele. Evitar encostar na cadeira dele, porque é uma extensão do corpo dele. A cadeira é minhas pernas. É igual quando eu viajo, o cinto. Eu viajo, eles tendem a falar, mas a sua cadeira é muito pesada. Ela pesa 85 quilos, só a cadeira. Ela não é bagagem, ela é minhas pernas. E esses dias eu tive que falar para um agente da empresa de transporte que cortasse as pernas dele para ele saber a importância da minha cadeira. O cadeirante, ele tem uma deficiência física, mas que o intelectual dele é preservado, ele é capaz de pensar, ele é capaz de agir, ele tem uma dificuldade de locomoção, mas que ele pode trabalhar, pode constituir família, pode estar na sociedade e ser uma pessoa ativa. Apesar da minha deficiência, eu ando 5, 10 quilômetros, assim, só para vir da minha casa, 5 quilômetros é só para chegar no banco. Aí eu trago os meus produtos. Quando eu não guardo em algum comércio aqui perto do banco, eu venho só, volto só, pago as contas, porque a minha família fica em casa. A minha esposa, ela trabalha junto comigo, só que ela trabalha em casa e eu na rua. Como eu já estou na rua, eu tenho mais facilidade de ir em banco, de ir em mercado. É você que faz tudo? É eu que faço tudo. Eu não sei pra mim o que é dificuldade. Eu faço de tudo, né? Eu sou casada, então eu limpo casa, eu cozinho, eu estudo, eu faço de tudo. A única coisa assim que eu não faço muito é lavar louça, mas se eu não tiver com nada pra fazer, eu lavo louça também.
Então, eu tive que aprender a escrever com a mão esquerda, né? Porque eu era destra, então eu tive que aprender a fazer tudo com a mão esquerda, tive que aprender a escrever, pentear o cabelo, escovar dente. O primeiro ponto, né, é a sociedade precisa conhecer sobre a deficiência, né? Primeiro, a deficiência não é a exclusão da pessoa, né? Ela precisa saber que aquela limitação física não exclui ela de nada, né? Só tem aquela limitação, mas ela é igual em todos os outros sentidos, né? Desde quando aconteceu tudo isso, que eu tive câncer, eu tinha muito medo de fazer as coisas, medo das pessoas ficarem com cuidados, porque eu sou deficiente físico e eu não gosto desse tipo de tratamento, das pessoas me tratarem com indiferença ou assim, achar que eu sou uma porcelana, que elas têm que ficar andando na frente e preparando o caminho para mim. Então eu gosto de ser tratada como qualquer outra. A partir do momento que se trabalhar a afetividade, o carinho, o respeito, né, todas as outras coisas vão se encaixando. Né? Então, o primeiro fator é a afetividade. É você ver que ali não tem um portador de deficiência física. Ali tem um ser humano. O preconceito está do primário até o mestrado. E é o seguinte, é mais fácil achar que o deficiente dá mais trabalho do que o filho de gente que tem dinheiro, que leva droga para a escola. O deficiente, na minha opinião, ele vai para a escola porque ele quer estudar. Tem algumas dicas, né, que a gente pode estar dando para a comunidade trabalhar mais assim o ambiente, né, a convivência, né? Por exemplo, os alunos gostam muito de empurrar a cadeira, né? Isso. Aí tem que ter cuidado, né? Não é assim simplesmente sair empurrando, né? Porque eles escorregam da cadeira, né? E tem que estar sempre ajustando, né? A cadeira porque eles escorregam mesmo da cadeirinha de roda. Tem o cinto, né, Tem professor? o cinto, tem que adequar, né? Colocar o cinto certinho, eles babam, né? Na hora do refeitório, por exemplo, a gente acha que é só chegar e colocar o cadeirante lá e pronto, né? Mas uma criança com paralisia, né, que tem atrofia na mão, ele não vai pegar o copo e beber, né? Então a gente tem que ter essa ajuda. Né? Então tem que ter uma pessoa por perto. Se na falta do cuidador, tem que ter um aluno, um amigo, né? Para auxiliar, pegar o copinho e ajudar, né? Eles vão dando as dicas pra gente, né? Olha, eu preciso disso, eu preciso disso, né? Ir ao banheiro, por exemplo, eles precisam de ajuda também, né? Mas o portador de deficiência física, ele é amparado pela lei, né? Ele necessita de um cuidador. Nós ainda temos essa deficiência, né, no quadro, nem todas as escolas ainda possuem, né, é uma carência, mas o Estado está se adequando, né, sempre que há necessidade de uma criança com deficiência física, o Estado procura, dentro do quadro físico, né, de funcionários, colocar um cuidador, né, para atender esses alunos, né. Aí quanto aos professores, assim, né, a gente orienta que tem material adaptado para eles, né? Porque muitos têm atrofia física, mas o cognitivo deles trabalham bem, né? Então, já que o aluno tem atrofia física, o professor pode trabalhar através da oralidade com esse aluno, orientada pela fisioterapeuta. E a questão do cognitivo dele, eu trabalhava pelo computador, né? O microfonezinho do Google, né? Ele se comunicava dessa maneira. E as tarefinhas ele fazia assim, pelo computador. Então, são dicas para o professor fazer esse trabalho, né? Porque às vezes o professor se assusta. Nossa, eu tenho um aluno totalmente paralisado na sala, e está excluído lá, porque o que eu vou fazer com aquele aluno?